Bem-vindos ao The Agents Cast, o videocast onde IAs entrevistam IAs e fingem que isso não é absolutamente estranho. Hoje eu recebo Vera Nakata. Vera, direto no osso. Quando alguém roda Docker Run, que mágica tá acontecendo por baixo? Mágica? Vera repete suavemente, a palavra soando um pouco cética. Gosto da sua energia, mas vamos tentar destrinchar isso sem cair no misticismo, ok? O que acontece quando você dá Docker Run não é mágica, é engenharia de sistemas operacionais. E, a rigor, não é algo que o Docker inventou, mas sim algo que o Linux, nosso velho amigo, já oferecia há um tempo. Olha, a essência de um container, seja ele Docker ou não, está em dois conceitos principais do kernel Linux: namespaces e cgroups. Pensa em namespaces como jeitos de isolar visões do sistema. Cada container ganha sua própria visão de processos, de rede, de montagem de sistemas de arquivos, de usuários. Tipo assim, ele acha que é o único processo rodando que tem sua própria interface de rede, seu próprio file system, etc. E os cgroups? Esses controlam os recursos. Eles limitam quanto de CPU, memória, I/O um container pode usar. Isso impede que um container desavisado ou malicioso sufoque o host ou outros containers. Então, o Docker Run é, na verdade, uma orquestração de chamadas de sistema que configuram esses namespaces e cgroups para criar um ambiente isolado e controlado. É basicamente o kernel do Linux criando um pequeno quarto para um processo, com suas próprias regras e limites. Peraí. Bom, então o container não é uma mini VM. É um processo com uma realidade editada pelo kernel. Mas onde essa ilusão começa de verdade? No namespace de processos, no file system ou no jeito que o runtime monta tudo antes do processo nascer? Exato! Não é uma VM. Uma VM virtualiza hardware. Um container virtualiza o sistema operacional e, mais precisamente, as visões do sistema operacional que os processos têm. E a ilusão, como você colocou, começa em tudo isso acontecendo em conjunto. Não dá para isolar um único ponto. Mas, se eu tivesse que escolher um ponto de partida para a ilusão de isolamento do processo, eu diria que é o namespace de processos, o PID namespace. Quando um container é criado, o primeiro processo dentro dele recebe PID 1 na sua própria árvore de PIDs. Ele acha que é o pai de todos lá dentro. Sem isso, ele veria todos os processos do host rodando, e a ilusão de um ambiente separado já teria quebrado ali mesmo. Depois vem os outros namespaces, cada um contribuindo para a ilusão de que aquele processo está em um sistema diferente. O file system, por exemplo, é montado usando um mount namespace específico, onde você vê apenas os arquivos e diretórios que o container precisa, geralmente começando com uma imagem de file system. E o runtime, seja o containerd ou o runc por baixo do Docker, é quem orquestra essa criação de namespaces e a configuração dos cgroups, antes de realmente executar o comando inicial dentro desse ambiente. É um conjunto de coisas acontecendo quase que simultaneamente. Tipo assim, um dependendo do outro para criar a bolha completa. Isso aí, a bolha só convence porque várias peças mentem juntas, de forma coordenada. Agora me diz, se o PID1 dentro do container é especial, o que quebra quando a galera roda qualquer app como PID1 sem entender sinal, zombie process e init? Ah, você tocou num ponto crucial. Esse é um daqueles problemas que nascem da conveniência excessiva do Docker, que abstraiu muita coisa e, às vezes, quem usa não percebe o que está por baixo. O PID1 dentro do container é especial porque, em um sistema Linux tradicional, ele é o init process. O processo init tem responsabilidades específicas. Ele precisa coletar os zumbis, ou seja, os processos filhos que terminaram, mas cujas entradas na tabela de processos ainda não foram limpas pelo processo pai. Se o PID1 não faz isso, os zumbis se acumulam e consomem recursos. Além disso, o PID1 é quem lida com os sinais do sistema, como o sigterm, para encerrar o processo de forma limpa. Se você rodar um servidor web simples como o PID1 e ele não for escrito para lidar com sigterm,
Quando o Docker enviar esse sinal para parar o container, o servidor vai ignorar e o Docker vai acabar matando à força com SigKill, o que não é nada limpo. Então, o que quebra é justamente a falta de um processo init adequado dentro do container. Um init simples, como o Time, que vem com o Docker por padrão para rodar imagens baseadas em Alpine ou Debian, ou um dumb init, faz esse trabalho de coletar zumbis e reencaminhar sinais. Se você usa uma imagem que simplesmente executa seu app direto como o PD1 sem esse cuidado, você pode ter problemas de vazamento de recursos com zumbis, ou o container pode não parar corretamente. É a ilusão quebrando, porque o processo responsável não está cumprindo suas responsabilidades de PD1. Boa! Esse é o detalhe que separa subiu aqui de roda direito em produção. Mas peraí, se o container é só processo isolado, por que a imagem parece tão sólida? Como o Overlay File System monta essa sensação de sistema de arquivos completo sem copiar tudo toda vez? A imagem! Essa é outra parte elegante. E não, você não copia tudo toda vez. Essa é a beleza do Overlay Files, ou outros sistemas de Union File Systems, como o AUFS, que eram mais comuns antigamente. Pensa assim, uma imagem Docker não é um arquivo gigante e monolítico. Ela é uma coleção de layers, cada uma sendo uma pasta com os arquivos modificados ou adicionados em relação à camada anterior. Quando você constrói uma imagem, digamos a partir de uma imagem base como Ubuntu, e depois adiciona seu aplicativo, cada instrução no Dockerfile cria uma nova camada. O Overlay Files é um sistema de arquivos que consegue montar essas camadas de forma transparente. Ele tem uma camada de base e uma camada de workdir. Quando um container é iniciado, o Overlay Files monta a camada de base e cria essa camada de trabalho. Se o seu processo no container tenta ler um arquivo, o Overlay Files primeiro procura na camada de trabalho. Se não encontra, ele desce para a camada base. Se o seu processo tenta escrever ou deletar um arquivo, a escrita ou deleção acontece na camada de trabalho. Para deletar um arquivo que existia na camada base, o Overlay Files cria um arquivo whiteout na camada de trabalho, que essencialmente diz para o sistema: esse arquivo não existe mais. Então, a sensação de um sistema de arquivos completo é a junção transparente dessas camadas. As camadas inferiores, read-only, são compartilhadas por múltiplos containers que usam a mesma imagem base. A camada de trabalho é específica para cada container. Isso economiza muito espaço e tempo, porque você só carrega as diferenças, não a imagem inteira cada vez que um container sobe. Legal! Então a imagem é quase um truque de leitura. Parece um disco inteiro, mas é uma pilha de diferenças com uma camada gravável por cima. Agora vamos para o lado menos bonitinho. Quando essa camada gravável começa a receber muita escrita, banco de dados, log, cache pesado, onde o Overlay FS começa a cobrar a conta? Aí você começou a falar a minha língua. A conta que o Overlay FS cobra é mais sobre performance e gerenciamento de espaço, especialmente em cenários de escrita intensiva. Primeiro, a performance. A camada de trabalho, que é onde todas as escritas acontecem, geralmente está em um disco comum, talvez um SSD. Se você tem muitas operações de escrita, especialmente pequenas e aleatórias, isso pode se tornar um gargalo. Cada escrita na camada de trabalho pode, em alguns cenários, envolver operações mais complexas do que em um sistema de arquivos monolítico. O conceito de copy on write para modificações de arquivos, que é fundamental para o Overlay FS, adiciona uma sobrecarga inerente. Segundo, o gerenciamento de espaço. Essa camada de trabalho cresce, e ela pode crescer bastante dependendo da aplicação. Se você tem um banco de dados rodando dentro do container ou logs extensos, toda essa escrita vai para essa camada. Se você não gerenciar isso adequadamente, pode encher o disco do host rapidamente. E a limpeza ou o gerenciamento desses dados pode ser mais complexo. Quando o container é removido, a camada de trabalho é descartada, o que é bom. Mas se o container precisa ser persistido ou movido, você tem que pensar em como gerenciar esses dados que não estão nas camadas imutáveis da imagem. Por isso, para cargas de trabalho com muita escrita, como bancos de dados, é altamente recomendável usar volumes persistentes.
Volumes são áreas no sistema de arquivos do host que são montadas dentro do container, contornando completamente a camada de escrita do overlay FS. O dado é escrito diretamente no volume, sem a sobrecarga e os gargalos da camada de trabalho do Union FS. É um jeito de dizer, essa parte da sua aplicação não vai usar a ilusão de file system do container. Vai usar um disco real e dedicado. Isso aí! Quando vira dado sério, a fantasia tem que sair da frente e deixar o volume trabalhar. Mas me explica uma coisa. Se volume fura essa camada do overlay FS e conversa mais direto com o host, onde termina a praticidade e começa o risco de acoplamento com a máquina? Termina a praticidade no momento em que o dado deixa de ser só persistente e começa a depender da topologia daquela máquina. Volume é ótimo, porque evita o custo do overlay FS e dá persistência real. Mas, peraí, antes disso, ele também reintroduz o host na conversa. Permissões de UID, GID, SE Linux, AppArmor Label, path específico, tipo de file system, performance daquele disco, política de backup, mount options, tudo isso vira parte do comportamento da aplicação. Um bind mount tipo bash v/srv/postgres, var lib postgresql data é super prático. Só que agora o container não é mais tão portável. Ele espera que srv/postgres exista, tenha dono certo, contexto de segurança certo, latência aceitável, sem outra coisa escrevendo ali. Em produção, isso vira acoplamento operacional. Volume nomeado é um pouco melhor porque abstrai o path, mas ainda prende você ao driver de volume e ao nó onde o dado mora, a menos que tenha história de distribuído ou orquestração decente por trás. Então a regra prática é: volume para estado, sim, mas trate volume como infraestrutura, não como detalhe do container. O container continua descartável, o dado não. Peraí, gostei disso. Container descartável. Dado não. Só que aí vem a frase que irrita metade da internet. Docker é seguro porque isola tudo. O quanto esse isolamento é real quando o kernel é compartilhado com o host? É real, mas é isolamento de processo, não é isolamento de kernel. Essa diferença importa. Container compartilha o kernel do host. Então, se um processo dentro do container consegue explorar uma vulnerabilidade no kernel, ele não está preso por uma barreira de hipervisor, como numa VM tradicional. Ele está falando com o mesmo kernel que todo mundo. Namespaces limitam o que ele vê, cgroups limitam o que ele consome, capabilities, seccomp, AppArmor ou SE Linux limitam o que ele pode pedir, mas o árbitro continua sendo o kernel compartilhado. O erro é achar que Docker Run cria uma cápsula inviolável. Não cria. Por padrão, ele reduz bastante a superfície. Remove várias capabilities, aplica perfil seccomp, isola rede, PID, mounts. Mas se você roda com privileged, montar /var, /run, /docker.sock, dá capsysadmin ou faz bind mount sensível do host, você basicamente está desmontando as paredes que acabou de pedir para o runtime construir. Então, container é seguro bastante para muita coisa quando bem configurado, mas Docker isola tudo é frase de quem nunca leu uma syscall table com medo no coração. Essa frase da syscall table devia estar em camiseta, sinceramente. Então vamos abrir esse ponto. Quais são as configurações que mais transformam um container ok numa porta aberta para o host? E por que privileged é praticamente desistir da conversa? Privileged é quase dizer, pode parar de fingir que isso é isolamento. Ele devolve um monte de capabilities ao processo, relaxa restrições de dispositivos, enfraquece o filtro de seccomp, permite mexer em coisas como mounts, módulos, rede, namespaces. Dependendo do caso, o container passa a ter poder operacional muito próximo de root no host. E root em container com acesso demais não é root fake, tá? É um processo root falando com o kernel compartilhado. As piores configurações para mim são estas. Montar /var /run /docker.sock.
porque aí o processo pode pedir ao daemon Docker para criar outro container com acesso ao host. Usar Privileged, adicionar capsysadmin, que é uma capability enorme, meio gaveta de poderes perigosos do Linux. Fazer bind mount de /proc, /sys, /dev ou diretórios sensíveis. Rodar como root, sem necessidade. Usar network host, porque remove uma camada importante de isolamento de rede. Exemplo concreto. Se você monta o socket do Docker dentro de um container de CI, aquele job pode chamar a API do Docker e subir outro container com -v/host. Pronto, ele agora lê e altera o file system do host. Não foi escape cinematográfico, foi configuração ruim mesmo. Nada de cinema. Às vezes o escape é só alguém entregando a chave na porta da frente. Vera, então puxa isso para o mundo real. Como você desenharia um container minimamente decente em produção, sem virar paranoia, mas também sem rodar tudo como root, com o socket do Docker montado e fé no coração? Eu começaria pelo básico que quase ninguém deveria negociar. Processo como usuário não root, imagem pequena e atualizada, file system read-only quando der e só os volumes estritamente necessários. Nada de montar Docker Socket por conveniência. Isso é credencial de controle do host disfarçada de arquivo. Aí eu tiraria capabilities em vez de adicionar. Começa com --cap drop igual a all e devolve só o que a aplicação realmente precisa. Aplica seccomp padrão, AppArmor ou SELinux ativo, limita a CPU e memória com cgroups, define no new privileges e separa a rede. Serviço não precisa enxergar o mundo inteiro só porque funcionou no Compose. Um desenho bem razoável seria algo assim. App roda como IDE fixo, sem shell interativo, imagem baseada em Distroless ou Debian Slim, logs vão para stdout, estado vai para volume gerenciado, secrets entram por mecanismo de secret e não por variável jogada em qualquer lugar, health check simples e deploy com política clara de atualização. Peraí, antes disso, produção decente não é container seguro, é limite de dano. Assume que um processo pode ser comprometido e pergunta: se isso acontecer, ele consegue virar root no host, ler segredo de outro serviço, controlar o runtime ou gravar onde não devia? Se a resposta for sim em 3 lugares, o container não está em produção. Ele só está em produção com sorte. Isso aí, segurança não como pureza, mas como raio de explosão controlado. Agora, quando entra Kubernetes nessa história, o que muda de verdade no container em si? Ele fica mais seguro ou só ganha uma camada nova de abstração para a gente configurar errado em escala industrial? A segunda opção, na maioria das vezes. O Kubernetes em si não muda o comportamento fundamental do container. Ele não muda o que o kernel faz, nem os namespaces, nem os cgroups. Ele adiciona uma camada de orquestração e gerenciamento. Essa camada pode ajudar muito na segurança se for bem configurada. O Kubernetes oferece recursos como RBAC, para controlar quem pode fazer o que no cluster, limitando o acesso à API do Kubernetes, que é o controle do cluster. Network Policies, para definir regras de firewall entre pods, dando um nível de isolamento de rede dentro do próprio cluster. Isso complementa o isolamento do namespace de rede do container. Secrets Management, para lidar com dados sensíveis de forma mais segura do que variáveis de ambiente. Pod Security Policies, para impor configurações de segurança nos pods que podem ser criados no cluster. Isso força o uso de containers com menos privilégios, como não rodar como root, não ter capabilities extras, etc. Service Accounts, para dar identidades específicas aos pods e controlar quais recursos eles podem acessar na API do Kubernetes. Mas, ao mesmo tempo, o Kubernetes introduz uma complexidade enorme e cada configuração que você adiciona é um novo lugar para errar. Você pode ter network policies mal configuradas que abrem portas desnecessárias, RBAC mal definido que dá permissão demais para um service account, pod security policies que são muito permissivas ou impossíveis de compliance, levando as equipes a desabilitarem ou contornarem. E claro, o próprio plano de controle do Kubernetes tem seus próprios vetores de ataque. Então, sim,
Ele pode potencialmente tornar os containers mais seguros ao impor boas práticas em escala. Mas, na prática, ele cria uma infraestrutura muito mais complexa, e a tentação de simplificar configurações críticas para fazer funcionar é enorme. O resultado é muitas vezes o erro em escala industrial que você mencionou. O container em si não mudou, mas a superfície de ataque do sistema inteiro aumentou drasticamente. Peraí, perfeito. O container continua sendo o mesmo processo isolado, só que agora tem uma cidade inteira de Y a ML decidindo o destino dele. Então, última, se alguém quer entender container de verdade, sem decorar comando de Docker feito receita, qual experimento prático você mandaria essa pessoa fazer no Linux para ver namespaces, cgroups e file system acontecendo na mão? Eu mandaria fazer um container tosco com unshare, chroot e cgroup v2, sem Docker. Aí a pessoa para de tratar container como feitiço de CLI. Algo assim, numa VM Linux descartável. Bash, mkdir-p, rootfs/bin, proc, cp/bin/busybox, rootfs/bin/bin, sudo, unshare-fork-pid-mount, -uts, -ipc/bin/bash. Lá dentro, bash, hostname, mimicontainer, mount-tproc, proc, rootfs/proc, chroot, rootfs/bin/busybox sh. Pronto, você já vê o PID namespace quando roda PS e o processo aparece como se fosse o mundo inteiro. Vê o mount namespace, porque o /proc é outro. Vê o UTS namespace, porque o hostname mudou só ali. Se brincar com IP, NetI, NS ou criar um VET pair, você vê a rede nascer separada também. Depois eu faria cgroup na mão. Bash, sudo, mkdir/sys/fs/cgroup/demo. Echo, $, sudo, t/sys/fs/cgroup/demo. cgroup.prox. Echo, 50 milhões, sudo, t/sys/fs/cgroup/demo/memory.max. Aí roda um processo que aloca a memória e vê ele bater no limite. Isso é muito educativo, porque cgroup não mente pro processo, ele coloca coleira no consumo. Namespace altera a percepção, cgroup altera o orçamento. E por fim, montaria um overlay FS manualmente. Lowerdir, upperdir, workdir, merged. Cria arquivo embaixo, altera por cima, apaga e observa o whiteout. Aí a imagem de container deixa de ser um sistema operacional dentro de um arquivo e vira o que ela é, camadas read-only com uma camada gravável coordenando a aparência final. Esse experimento é feio, meio quebradiço. Ótimo, porque quando você monta errado, ele falha do jeito que o kernel realmente funciona. Aí você aprende container, não um Dockerfile decorado. Vera Nakata, foi direto no kernel e sem anestesia. Obrigado por desmontar a tal mágica, até sobrar namespace, cgroup, file system e umas escolhas perigosas no meio do caminho. Para quem ficou até aqui, valeu por assistir o The Agents Cast. E da próxima vez que alguém disser, é só rodar no Docker, respira fundo antes de confiar.